Bom, pessoal, então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os hexápodes, que é um subfilo dentro do filo Artrópoda, tá? E contém principalmente os insetos, mas também temos hexápodes que não são insetos, que a gente vai ver mais à frente, beleza? Então vamos lá. Então, quais são as características responsáveis pela evolução desses indivíduos no ambiente terrestre? Então, a capacidade de voar, porque com o voo, com o desenvolvimento de asas, eles conseguiram migrar para outros lugares, né? Antes não conhecidos pelos outros seres, a capacidade de recolher as suas asas e a evolução do desenvolvimento holometábulo, que é o desenvolvimento indireto. Então, a gente vai ter aí uma metamorfose completa. Aí aqui eu trago para vocês alguns dos grupos, né, das classes do grupo insecta. Então, como eu falei para vocês, tem aí os grupos que não são os insetos, tá? Os entognatas. E aí a gente vai ter 3 ordens, os colêmbulos, o proturus e diplurus. Eu vou falar uma aula somente sobre eles, tá? E a classe insecta. Aí na classe insecta a gente vai ter várias subclasses, várias ordens que contêm os indivíduos que a gente mais conhece, né? Como aí, por exemplo, barata, cupins, louva-a-Deus, bicho-pau, gafanhoto, enfim, a maioria do que a gente conhece, né, são os insetos. Aqui mais um pouquinho de outras ordens, aí os besouros, né, as formigas, pulgas, moscas, borboletas. E então a gente vai para algumas características principais relacionadas à morfologia então desses indivíduos, né, dos hexápodos de uma forma geral. Então o corpo ele é dividido em cabeça, que é o acro mais 6 segmentos, o tórax, que são 3 segmentos, e abdômen com 11 ou menos segmentos. A cabeça com um par de olhos compostos laterais e, em geral, uma tríade ou um par de ocelos medianos, que é como se fosse mais um olho, um auxiliar, digamos assim. Com um par de antenas, mandíbulas e maxilas unirremes, aí lembra da estrutura unirreme, birreme, né, que é a origem, né, a partir do corpo. Abdômen, gente. A gente vai ter aí 100 pernas totalmente desenvolvidas, mas a gente vai ter aí umas falsas pernas, tá? Desenvolvimento direto, envolvendo alterações relativamente pequenas na forma corporal, que são aí os ametábulos ou hemimetábulos, ou indireto com alterações marcantes, que são os holometábulos, né? A metamorfose. Então a gente vai ter corpo sempre segmentado e dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. 3 pares de patas, os insetos são hexápodes, então eles possuem 6 patas, hexápodo, tá? 6. Corpo revestido por envoltório proteico, né, contendo quitina, que também constitui o exoesqueleto, né? Que aí vocês podem dar uma olhadinha num vídeo que eu disponibilizei no SIGA, falando do exoesqueleto, tá? Embora existam algumas espécies que são ápteras, né, que não têm asas, como as formigas, o piolho, pulga, traça, a maioria vai apresentar um par de asas, então que são conhecidos dípteros, ou 2 pares de asas, que são os tetrápteros. A cabeça sempre vai ter um par de antenas, então eles são animais díceros. A respiração ela é feita por traqueia, então são tubos ramificados que vão se abrindo por orifícios na parede externa do tórax e abdômen, formando como se fosse uma teia nesse indivíduo. O sistema circulatório eles vão se compor de vasos finos e um grande vaso dorsal com diversas câmaras contráteis, que aí vai ter a função, né, como se fosse vários corações em série. A gente vai ter a hemolinfa, que é projetada na direção à cabeça e depois se difunde com as lacunas do tecido, os hemocelos. A excreção é feita por tubos de Malpighi, que vocês também já conhecem, já viram, né? Aqui é somente um outro quadro, falando dessas características de uma forma um pouquinho mais diferenciada. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides, ok?
E aí a gente tem uma imagem, né, de um representante, que são, a gente consegue visualizar as características externas de uma fêmea de gafanhoto. Então, a gente vai ter aqui a cabeça, tórax, abdômen, e a gente consegue observar certinho os segmentos, né, as diferenciações. Então, a gente vai ter a antena lá no início. Aí a gente vai ter o olho composto. Então, o que é o olho composto? É formado por vários omatídeos, né? As asas, nesse caso, o gafanhoto tem asa, tá? Na fêmea, olhando mais aqui pro final da imagem, a gente vai ter os espiráculos e o ovopositor, né? Que vai ser para ovoposição, né? Postagem de ovos. E no macho a gente vai ter o cerco. Então no macho ele é mais fechadinho, né? A porção final, e na fêmea ele é abertinho por conta da ovoposição. Opa! Seguindo, então, a gente consegue visualizar o olho composto, né, ou facetado. Então, os insetos, eles possuem cada olho com pequenas facetas receptores de luz que são chamados de omatídeos. Eu gosto de comparar com uma lanterna daquelas grandes, né, ou um silibim. Dentro dele, desse silibim ou dessa lanterna, tem várias lâmpadas pequenininhas, né? Então, é como se fosse esse olho composto. Eu tenho um olho grande, né? Mas dentro dele eu tenho pequenas facetas receptoras de luz, que são esses omatídeos, pequenos pontinhos, né? Então, aí, dependendo do grupo, né, e da espécie, a gente vai ter uma quantidade de omatídeos. Para vocês terem uma ideia, a libélula, ela tem 28 mil omatídeos, a mutuca, 7 mil, a mosca, 4 mil, a formiga subterrânea, 6 omatídeos. Então, vai variar muito quando a gente tem grupos diferenciados. Aqui é um casal de gafanhotos da espécie Romalea gutata, ordem Orthoptera. Eles estão copulando, e aí a gente tem a vista frontal da cabeça, né? Então a gente vai ter o palpo labial, né, que auxilia aí na captura de alimentos, né? O palpo maxilar, o labro, que é como se fosse o nosso lábio, né, um pouquinho acima. E aí o que a gente consegue ver lá na frente? A gente vai ter os olhos compostos e os ocelos. Então a gente vai ter aquela tríade que foi citada anteriormente naquele slide, né? Então a gente vai ter ali os olhos compostos bem grandes nas laterais e os ocelos, que são esses três centralizados, ok? E aí alguns tipos de antenas de insetos, para a gente ver essa variedade, né, na morfologia dessas antenas. Então a gente tem lagarta, mariposa, besouro, dois tipos de besouros, né, bem diferente. E aí, a perna posterior de um gafanhoto mostrando a musculatura, né? Então, esses músculos, eles vão efetuar os movimentos da perna e ficam dentro de um cilindro oco do exoesqueleto. Então, aqui a gente vai ter a movimentação dos segmentos dos apêndices utilizando o princípio de alavanca. Então, conforme um contrai, o outro relaxa, para então a gente ter aquele impulso, né, de alavanca e a gente conseguir ter esse movimento muscular no gafanhoto. Aqui um louva-a-Deus, né, alimentando-se de um inseto, e na figura B o louva-a-Deus colocando os ovos, fazendo a postura dos ovos. Então a maioria dos hexápodes, eles utilizam também folhas e madeiras, né, que estão na maioria das vezes, né, em decomposição, para fazer a postura dos seus ovos. Aqui a gente vai ter a abelha operária, né? Então a gente vai ter pernas adaptadas. Então cada grupo, né? A gente vai ter aí até cada ordem, podemos dizer assim, né? Vai ter características e adaptações de acordo com a sua necessidade, tá? Então aqui a gente vai ter um recorte denteado coberto pelo velo que penteia a antena. A gente vai ter algumas glândulas de cera do abdômen, né? Então vai depender muito de qual a função desse indivíduo no ambiente que ele vive, né? A gente vai ter as cerdas coletoras de pólen nas pernas anteriores e medianas. E
a maioria delas tem como se fosse como se fossem uns cílios mesmo, né, uns pelinhos que vão ser justamente para captura desse pólen, né, que fica grudadinho nela para posteriormente fazer então a produção. Aqui a gente vai ter um escaravelho e um galho na figura A, e na B a gente vai ter um bicho-pau bem camuflado, né? Dificilmente a gente consegue visualizar ele em ambiente natural, isso é uma vantagem em relação aos seus predadores, tá? E aí uma vespa, ela está com o final do abdômen levantado, possibilitando assim enfiar seu longo opositor na madeira para encontrar um túnel feito por uma larva ou vespa ou besouro. Então o que ela faz? Ela faz essa ovoposição dentro da madeira, né, que esse buraquinho já foi cavado por outras espécies, para proteger então esses ovos e os predadores não conseguirem encontrar. Aqui a gente vai ter um hemíptero aquático. O suporte desse animal ele é dado pelas pernas longas e estreitas, então eles utilizam a tensão da superfície da água e eles não afundam, então eles têm uma densidade muito, muito pequena. Aqui a gente vai ter a mosca comum, né, da ordem Diptera. E aí é interessante quando a gente fala de moscas, né, que as moscas, elas, principalmente as domésticas, podem se contaminar com mais de 100 patógenos humanos. E aí, como que elas vão transferir isso para a gente? Muitas vezes uma mosca pousa no nosso alimento, por exemplo, que a gente deixa em cima de um fogão, de uma pia, de uma mesa, e a boca dela, a saliva dela, contém esses patógenos. Então, só dela estar em contato com a comida, ela já pode contaminar a gente com vários tipos para desenvolver vários tipos de doença. Então, não necessariamente que precisa formar aqueles pontinhos brancos, né, que são as larvinhas, né, da mosca ao redor da comida. Então, só dela ter contato com a saliva, ela já pode transmitir aí alguns patógenos para a gente. Esse esquema ele é bem interessante porque ele mostra como que funciona a musculatura dos insetos para permitir o voo, como por exemplo da barata. Então a gente percebe aí na figura C que as perninhas, né, a musculatura aí do apêndice, ele vai ter uma conexão com a asa. Então, conforme, vai ser um formato de 8, né? Conforme um contrai, o outro relaxa, e aí a gente vai ter uma pulsação, né, para facilitar esse voo desse indivíduo. Aqui a gente vai para a morfologia mais interna, né? E aí a gente tem uma fêmea de gafanhoto como representante. Então, a gente começando lá do início, né? Boca, lábio, o esôfago, o cérebro, a aorta. E aí a gente vai ter aí em verde, né? Todo o sistema digestório, digamos assim, né? Aí o excretor também, os túbulos de Malpighi, mais lá na central. O secus gástrico, né? Um verdinho mais claro. A gente vai ter na frente aí as glândulas salivares, né? Auxiliando. Observem que a gente não tem um sistema digestivo com a presença de estômago, de intestino delgado, grosso, igual ao nosso, tá? Ele é bem mais direto. Então, a gente vai direto colo, reto, ânus. Abaixo do ânus a gente vai ter o ovo opositor, né? No caso das fêmeas, onde tem a vagina. Então, a gente vai ter aí toda a estrutura, né, do oviduto para soltar então esses ovos, conectado ali com um receptáculo seminal, né. Lá em cima, em vermelho, a gente vai ter ali os corações, né, que foram citados, mas lá atrás, no início da aula. Que mais? A gente vai ter vários tipos de gânglios, né, gânglio abdominal, o torácico, e é
basicamente a estrutura que não diferencia muito dos outros seres, né, que a gente já viu até agora. E aí aqui a gente vai ter uma pulga, o piolho de gado preso aos pelos. Aqui a gente vai ter piolho fêmea, né, com sangue ingerido na A. E na B, piolho macho mostrando as garras. Aqui a gente vai ter lagarta, né, de estágio larval de mariposa. Tem muita gente que tem gastura, né, tem umas que são mais coloridas. As peças bucais mastigadoras, né, no caso de um gafanhoto. Então a gente vai ter o lábio com os palpos labiais, as maxilas, direita e esquerda, mandíbula, direita e esquerda, lá em cima os ocelos. Aí as peças bucais sugadoras, né, de um mosquito, então depende muito do tipo de alimentação também, né, que vai determinar, na verdade, o formato, né, dessas peças bucais que vão determinar a alimentação. Peças bucais sugadoras de uma borboleta, as mandíbulas são ausentes, as maxilas formam uma longa espirotromba. E aí aqui mostrando o sistema traqueal, né, dos insetos. Lembra que eu falei que forma tipo uma teia, né? Então ela é bem ramificada. Os tubos de Malpighi nos insetos, então toda a sua função, né? Então os íons de hidrogênio eles são trocados ativamente pelos íons de potássio na porção distal dos túbulos. A água e o urato ácido de potássio vão seguir. O potássio é reabsorvido com a água e os outros solutos no reto. Então a gente tem uma reabsorção até chegar no reto, né? Então é legal a gente ter sempre em mente que o sistema excretor e o sistema digestório eles se fundem, tá? Então os túbulos de Malpighi eles fazem toda essa filtragem e essa reabsorção e as excretas vão cair no sistema digestório para sair pelo ânus. O sistema nervoso assemelha-se de maneira geral aos dos maiores crustáceos, né, como a gente viu. As células neurosecretoras localizadas em várias partes do cérebro têm uma função endócrina também, né, exceto por seu papel na muda e na metamorfose. E aí a gente vai falar vai ver um pouquinho sobre os órgãos dos sentidos. Então, a gente tem vários tipos de comunicação entre esses indivíduos, né? Então, primeiro a gente vai ter a mecanorrecepção. O que significa? Os estímulos mecânicos, né, aqueles que envolvem tato, pressão, vibração, eles vão ser detectados pelas sencilhas, que são aquelas cerdas, né, que a gente conseguiu ver um pouquinho lá atrás, né? Então, elas são cheias de terminações nervosas que fazem com que esse indivíduo consiga perceber onde que ele está. Temos a recepção auditiva, né, que são cerdas muito sensíveis, sencilhas em formas de pelo, né, ou órgãos timpânicos, né, que podem detectar a frequência de sons no ar. A gente vai ter a quimiorrecepção, que serve mais para o paladar e para o olfato, né, que são geralmente um pacote de processos de células sensoriais. A recepção visual, então a gente vai ter os olhos, né, dos insetos, que pode ser de dois tipos, simples e compostos, né, que a gente já viu lá atrás. A maioria dos insetos adultos vão ter os olhos compostos. Esses impulsos se fundem nos olhos humanos a uma frequência de 45 a 55 por segundo. Nas abelhas e moscas, os impulsos de luz eles vão variar aí por volta de 200 a 300 impulsos luminosos por segundo, então é bem maior, né? Tem outros sentidos, como temperatura, anteia na perna, umidade e coordenação neuromuscular, né? Os insetos eles são criaturas ativas com uma excelente coordenação neuromuscular. A pulga ela pode pular a distância de 100 vezes maiores do que seu próprio comprimento e uma formiga consegue carregar em suas mandíbulas uma carga maior do que seu próprio peso. Então, por que a pulga consegue pular 100 vezes mais do que o seu tamanho?
a gente vai ter aí uma, um pacote de resilina, que é uma proteína que apresenta propriedades elásticas, que são extraordinárias. Então, na hora que ela estica, né, os seus apêndices, esse pacote de resilina, ele dá esse impulso e faz com que ela consiga pular com uma altura de 100 vezes mais do seu corpo, coisa que a gente não consegue, né? Nem metade disso. E aí tem algumas características interessantes relacionadas à reprodução, né? Que a maioria, né, são sexos separados e uma fêmea de mariposa libera um feromônio potente que pode ser detectado pelo macho a grandes distâncias. Os vagalumes usam os pulsos luminosos, né? Tipo, tô aqui, vem cá. E alguns insetos encontram-se através de sons ou sinais de cor, através de vários tipos de comportamentos de corte. A vida é curta, mas vale a pena. Algumas borboletas e mariposas machos morrem logo depois do sexo. Isso ocorre porque eles fazem um esforço extremo para assegurar a qualidade do seu esperma durante o curto período de fecundidade das fêmeas, uma vez ao ano. Esgotam seus músculos e tecidos e gastam toda a sua energia para garantir a paternidade. Em outros casos, a própria fêmea mata o seu parceiro sexual. Por que isso acontece? Ela só mata quando ela está morrendo de fome e não tem outra comida por perto. Então ela vai comer a primeira coisa que ela vai ver pela frente, no caso, o seu parceiro, né? Acho que... Nossa, eu ia fazer um comentário aqui, se o ser humano fizesse isso, né? Talvez não teria tanto, tanto problema. Brincadeira, gente. Falando um pouquinho agora do grupo informal, né? Do Entognata, que é o Colembula de Plura e Protura, né? Que eu falei lá no início da aula, que a gente ia falar um pouquinho, né? Então, a gente vai ter aqui classificação, né, do subfilo Hexápoda. Então, a gente vai ter a classe Entognata, né, que não são insetos, que é isso que eu vou falar agora para vocês. Então, a base das peças bucais fica dentro da cápsula cefálica e as mandíbulas, elas apresentam uma articulação. E a classe insecta, ela é ectognata, né? Então, as peças bucais, elas são expostas, como a gente viu, né? O aparelho bucal dos insetos, eles são expostos, a gente consegue visualizar, né? E já dessa classe entognata, né, que são os hexápodas que não são insetos, eles são para dentro, fica dentro de uma cápsula e a gente não consegue visualizar, tá? Então são a ordem Protura, Diplura e Colêmbula. E a gente vai ver agora rapidinho só quem são eles. Aqui a gente tem os representantes, né, dos hexápodas entognatos, que são não insetos. Na A a gente vai ter um colêmbulo, no B também, no C um dipluro, no D um proturo. Então a gente vai ter aí a metamorfose completa, né, que ela é holometábula de uma borboleta. Então o que a gente tem? A gente tem primeiro o ovo, depois larva, essa larva começa a desenvolver, a gente vai ter a pulpa até a borboleta emergir. E quando a gente tem um inseto que ele é hemimetábulo, só a diferenciação, eu tenho o ovo e aí eu já tenho as ninfas que vão se desenvolvendo, eu não tenho uma grande metamorfose, tá? Aqui só mostrando, né, os entognatas lá em cima, são os falsos insetos, não insetos, e o restante do subfilo hexápoda, né, com uma classe insecta que tem aí 28 ordens, tá? Esses pequenos artrópodes, eles são primitivos, né, ápteros, não têm asas, ao contrário das outras ordens, né, dos insetos, que perderam suas asas de maneira secundária, mas derivam de antepassados com asas. O nome do grupo advém da estrutura bucal, né, que a gente não consegue visualizar, como eu falei para vocês. Então aqui a gente tem um comparativo do entognata e do ectognata. O entognata, essa primeira imagem aí em preto e branco, a gente não consegue ver o aparelho bucal, né, ele está localizado na parte interna. E o ectognata, ele já está mais externo, a gente consegue visualizar. Aqui somente alguns representantes, né, mostrando sua estrutura corporal, o aparelho bucal, que a gente não consegue visualizar, né, é tudo interno.
Aí os representantes da ordem Protura, quem são os prótos? Primeiro ou primitivo, né? Ioura cauda. Então eles têm de 0,2 a 2 milímetros, aproximadamente 26 espécies no Brasil, né? Eles vivem em solo e serrapilheira, participam da ciclagem de nutrientes e são ametábulos. A ordem Diplura, do grego diplos, né, duplo, duas caudas, então a gente consegue visualizar aí duas caudas ao final dele, tem de 1 a 58 milímetros, aproximadamente 37 espécies no Brasil, também vivem no solo, folhiços e participam da ciclagem de nutrientes. E a ordem Colêmbula, os colêmbulas são bem mais conhecidos dentro da biologia, pelo menos da Unemate, né, do grego cola, adesivo, né, êmbolo. Então, eles, como eu falei, são mais conhecidos, 231 espécies no Brasil, são menores que 2 milímetros. Ciclagem de nutrientes, eles participam também, são ótimos bioindicadores, também são ametábulos e eles vivem no solo, matéria orgânica, cavernas, corpos aquíferos. E aí, gente, finalizo então só lembrando para vocês, então, que hexápodes não é somente inseto, tá? A gente tem esses outros indivíduos aí, que são os entognatas, que não apresentam o aparelho bucal exposto, tá? Espero que eu tenha contribuído para um pouquinho mais do conhecimento de vocês e qualquer dúvida a gente me procure, ok? Abraço!